momento, meu espírito está inteiramente tomado pela lei das cores. Ah, se elas nos tivessem sido ensinadas em nossa juventude. Vicente Van Gogh. A cor não tem existência material. É apenas reação nervosa causada sobre a ação da luz. Mas precisamente é a sensação provocada pela ação da luz sobre o órgão da visão. Essa sensação depende de dois elementos: luz, objeto físico que age como estímulo, e olho, receptor, onde é decifrado o fluxo luminoso. Veja em diferentes línguas como essa percepção é denominada. Em inglês, hue. Em francês, couleur. Em português, matiz. Todo artista deve diferenciar os diversos tipos de luz: espectro solar, luz incandescente, luz fluorescente, luz de LED, luz negra, luz infravermelha. A cor é classificada em cor-luz. Sua melhor expressão é a luz solar. Em sua síntese está o branco. Cor-pigmento. Substâncias corantes que fazem parte do grupo das cores químicas, que absorve, refrata e reflete os raios luminosos da luz. Em sua síntese está o cinza neutro, quase preto. Percepção da cor. A percepção da cor é mais complexa que a sensação da cor. Na sensação de cor entram apenas dois elementos: luz e olho. Já na percepção de cor, influencia-se os dados psicológicos que alteram substancialmente a qualidade do que se vê. Na percepção, distinguimos três características que correspondem aos parâmetros básicos de cor. Matiz é o comprimento de onda. Valor, luminosidade ou brilho. Croma, saturação ou pureza dos corantes. Classificação das cores, segundo suas características e formas de manifestação. Cor geratriz ou primária. É cada uma das três cores indecomponíveis que, misturadas em proporções variáveis, produzem todas as cores do espectro. Em cor-luz, as geratrizes são vermelho, verde e azul violetado. Misturando essas três luzes, produz-se o branco. Em cor-pigmento, as geratrizes são vermelho, amarelo e azul. Misturando essas três cores, produz-se o cinza neutro. Cor-pigmento, ou cor de refletância, ou cor-tinta. As cores indecomponíveis, ou seja, puras, são: vermelho puro é aquele que misturado ao azul resulta em roxo. Carmim, laca de Guernsey, alizarin crimson. Amarelo puro é aquele que misturado ao azul resulta em verde. Amarelo cádmio claro e escuro, amarelo indiano e amarelo cromo-limão. Azul puro é aquele que misturado ao vermelho resulta em roxo, fitalocianina, azul ultramar e azul da Prússia. Em artes gráficas ou qualquer técnica que utiliza cor-pigmento transparente, as cores primárias são
magenta, amarelo e ciano. Cor complementar. São as que complementam o branco. Por exemplo, vermelho mais amarelo igual a laranja. Cor complementar do azul. Amarelo mais azul igual a verde. Cor complementar do vermelho. Vermelho mais azul igual a roxo. Cor complementar do amarelo. Recursos cromáticos. Matização é a variação cromática entre duas cores geratrizes. Por exemplo, amarelo mais azul igual a verde. Todas as cores que estão localizadas entre as geratrizes, incluindo as geratrizes. Tonalização é a incidência de luz. Nuance é a diluição do pigmento. Contrastes. A oposição de cores, luz e sombra são os principais valores de uma obra de arte. Essa oposição é chamada de contraste. Por exemplo, o preto está para o branco, assim como o vermelho está para o verde, o azul está para o laranja e o amarelo está para o roxo. Vejamos como os artistas utilizaram esses recursos ao longo da história da arte. O claro e o escuro de Caravaggio. A oposição entre luz e sombra se desenvolve entre preto e branco. Caravaggio explorava esse recurso como ninguém, graças ao seu conhecimento de perspectiva e dos efeitos da luz e das sombras. Esse contraste cromático substitui as linhas de contorno na pintura. Essa relação de luz e sombras ficou conhecida como chiaro e escuro, claro e escuro em italiano. Impressionismo, cores frias e quentes. As cores quentes são as cores do fogo, do sol e do verão, vermelhos, laranjas, amarelos. Cores frias estão na água, no céu, nas árvores e na paisagem do inverno, azuis, verdes. Lado a lado, quente e frio criam contraste. O impressionismo rompeu com a tradição e deu espaço para a arte moderna.
Os impressionistas pintavam ao ar livre e focavam sua atenção na cor e na luz. Para os impressionistas, as cores servem para pintar a luz e a impressão causada por ela na realidade. Para criar harmonia nas telas, esses pintores misturavam cores quentes e frias. No quadro Impressão Nascer do Sol, que deu nome ao movimento, Monet pinta cores quentes sobre o mar, pois este reflete o vermelho do sol poente. As cores intensas do pós-impressionismo. Os artistas pós-impressionistas tinham uma maneira pessoal de aplicar as cores, utilizando os conhecimentos impressionistas. Vejam, Paul Gauguin usava cores intensas, não realistas. Vicente Van Gogh pinta com vigor e sem contornos e faz um uso psicológico das cores. Os sentimentos dos artistas são expressos nas telas pela escolha de cores. Cores selvagens e o modernismo. Durante a primeira metade do século XX, surgiram inúmeros movimentos artísticos: cubismo, futurismo, abstracionismo, surrealismo e o fauvismo. Cada um levou a pintura para uma nova direção. As inovações desse período revolucionaram o mundo da arte. Desde então, as cores passaram a ser desvinculadas da realidade, podendo ser utilizadas para expressar emoções ou a personalidade do artista. Um desses movimentos foi o fauvismo. O termo vem de fauve, a cor dourada ou castanho avermelhada da pelagem dos animais selvagens. Ele foi usado pejorativamente por um crítico de arte, referindo-se aos integrantes do grupo como feras selvagens, por seu uso de cores agressivas, nada realistas. Apesar de durar pouco tempo, 3 anos apenas, a escola foi muito influente. Um de seus líderes, Henri Matisse, foi muito influenciado pelos pós-impressionistas. Ele continuou produzindo até o fim da sua vida, muito depois do fauvismo acabar. Em 1960, surgiu mais um movimento, a Op Art. O nome significa arte ótica, pois seus membros utilizavam cores complementares ou contrastantes, perspectiva e luz para criar ilusões óticas. Por causa das cores escolhidas, as pinturas de Victor Vasarely parecem vibrar, criando ilusões de movimento. Design digital. No design digital, a teoria das cores muda só na questão designação, mas seus fundamentos são os mesmos. Temos 2 padrões de cores básicos, RGB e CMYK. O RGB representa aqui a cor luz. O CMYK representa a cor pigmento. O sistema de cores luminosas RGB é usado nos objetos que emitem luz, como, por exemplo, os monitores de computador, de televisão, as câmeras digitais, o scanner, etc. O sistema CMYK é utilizado para impressão em cores com tinta. Que as figuras, que as cores, que todas as espécies das partes do universo sejam reduzidos a um ponto. Que maravilha de ponto! Oh, admirável e surpreendente necessidade! Por tua lei, tu obrigas todos os efeitos a participarem em sua causa pela via mais curta. Ali estão os verdadeiros milagres. Leonardo da Vinci.